Olá, meus irmãos. O propósito desse vídeo é compartilhar com os irmãos algumas coisas que eu tenho entendido que tenha sido a vontade do nosso Senhor para esses dias. Entendo que Ele tem nos paralisado, como está escrito lá em Jó, capítulo 37, versículo 7, para que nós venhamos nos relacionar com Ele. Ele nos para com esse propósito. E nesses dias Ele tem colocado então em meu coração alguns desafios que eu tenho compartilhado com alguns irmãos através das minhas redes sociais. Desafios para a leitura da palavra do Senhor. Então temos lido aí alguns textos bíblicos, alguns livros, e a gente entende que quando nós oramos e jejuamos, nós falamos com Deus, mas quando nós lemos a palavra, Ele fala conosco. Então esse momento é um momento em que o Senhor tem nos chamado para um outro nível de relacionamento e intimidade com Ele. Eu compartilhar o texto de hoje com alguns irmãos, o propósito, o desafio para a leitura de hoje, que era do livro de 1 Pedro, algumas coisas me chamaram muita atenção ali. Várias coisas no livro me chamam a atenção, mas em especial uma ficou muito claro para mim, que está aqui no capítulo 1 de 1 Pedro, no versículo 3, fala que Ele nos regenerou para uma esperança viva. Fala do propósito de Deus para a nossa regeneração. Deus, quando Ele nos chamou, né, como está escrito lá em Romanos, a partir ali do capítulo 8, quando vem falando o propósito de Deus ali no versículo 29, que Ele nos chamou, Ele nos predestinou, isso tem um propósito. E Ele fala então aqui, Pedro fala aqui então no versículo 3 do capítulo 1, que Ele nos regenerou para uma esperança viva. E no capítulo 2, no versículo 9, ele fala que essa nossa eleição foi para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o texto é claro quando fala por que e para que o Senhor nos chamou. Esses dias que nós temos vivido, o Senhor tem então nos chamado para nos voltar para Ele, para que a gente venha ser instrumento nas mãos dEle para anunciar a palavra dEle. E Ele tem nos dado tantos meios para que isso aconteça. A gente tem então as nossas redes sociais que alcançam várias pessoas em vários lugares desse mundo. A gente tem aí então as redes sociais, temos o Facebook, temos o Instagram, o WhatsApp e também o YouTube, que é o que está sendo utilizado nesse momento. Então, a minha proposta é que nós venhamos entender que o Senhor nos parou e para nós eleitos nos deu a oportunidade de propagarmos o Evangelho. Porque em Marcos capítulo 16, versículo 15, o Senhor fala para nós irmos por todo mundo e pregar o Evangelho. Nós temos uma ferramenta na nossa mão. É a oportunidade que a gente tem então de estarmos pregando a palavra do Senhor. Porque como está escrito lá em Mateus capítulo 24, no sermão escatológico, lá no versículo 6, o Senhor vai falar, não temas. Esse momento não é para temermos, mas é para aproveitarmos a ocasião para propagarmos o Evangelho do Senhor. O que acontece é que nos nossos dias, algumas pessoas deturparam esse Evangelho, como a gente vê inclusive aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, e o Pedro vai falar aqui no versículo 18 que nós sabemos que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver. As pessoas estão confundindo as bênçãos de Deus com o Deus da bênção. E nós temos que levar o Deus da bênção
porque a maior bênção que Ele poderia nos dar, Ele já nos deu, e está ali em 1 João capítulo 2, versículo 25, que diz que a promessa dele é a vida eterna. Então devemos anunciar o Evangelho, porque sem o Evangelho, sem o anúncio do Evangelho, as pessoas não vão se converter. Sem o anúncio do Evangelho, as pessoas não vão conhecer essa promessa que o Senhor nos fez. Sem o anúncio do Evangelho, as pessoas não vão conhecer o propósito pelo qual Ele nos elegeu. Então que venhamos ser sábios nesses dias e propagar esse Evangelho, e que a palavra do Senhor venha trazer conforto, salvação, libertação para cada um de nós, mas para as pessoas que também irão ouvir desse Evangelho. Deixa Deus te usar. Seja um instrumento nas mãos do Senhor e fale para as pessoas, como essa blusa que eu estou usando aqui, do Ministério de Evangelismo da igreja aqui, Lagoinha, do bairro Castelo, fala aqui, ó, tá com sede? As pessoas têm sede do Senhor, e essa é a oportunidade que nós temos de levar a elas a água da vida. Então, que o Senhor te abençoe, te dê sabedoria e traga à sua memória para quem você deve enviar esse vídeo e mostrar para ela que há esperança, que nós vamos passar desses dias, essas coisas vão passar, esse momento, esse período vai passar, que quando nós voltarmos para a nossa realidade, entre aspas, que nós venhamos voltar num outro nível de relacionamento, compreensão, entendimento do nosso Senhor. E que possamos dizer, assim como Jó, que antes desses dias, nós conhecíamos o Senhor de ouvir falar, mas que agora nós o ouvimos, nós temos intimidade com Ele. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.